Por muitos anos, a narrativa da exploração espacial, ela vendeu pra gente uma ideia, assim, muito linear, né? A promessa era que a passagem para Marte já estava impressa. Uhum. O foguete estava lá, polido na plataforma, e era só, tipo, esperar o relógio zerar. Pois é. Mas, bom, observando a realidade do setor aeroespacial agora, neste exato momento, maio de 2026, a gente vê que o portão de embarque simplesmente mudou. E, na verdade, o destino inteiro mudou. Completamente, virou a chave total. Exato. Então hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai analisar por que esse sonho marciano se transformou do nada em contratos de defesa trilionários, sabe, missões de teste na Lua e, bom, mega fábricas brotando no meio do deserto do Texas. É uma mudança de cenário bizarra. Muito. E para separar o que é puro marketing da física e da geopolítica real, a nossa missão aqui é cruzar dados de uma pilha fascinante de fontes que a gente reuniu. Aham, fontes bem diversas. Sim, desde relatórios financeiros e artigos pesados de engenharia aeroespacial até, acredite se quiser, debates super profundos de Journal of the American Philosophical Association. Vamos desempacotar isso tudo porque, olha, a gente está vivendo um ponto de inflexão na história agora. Com certeza. E o que torna esse cenário de maio de 2026 tão intrigante é que, bom, a gente está presenciando um choque de realidade simultâneo, né, entre todas as maiores potências espaciais. Não é uma exclusividade de um lugar só. Exatamente. Não é só uma empresa mudando de ideia. É a mecânica orbital, é a economia batendo na porta e impondo limites bem severos. Uhum. A NASA, por exemplo, eles tomaram uma atitude super drástica agora em janeiro. Eles efetivamente cancelaram o programa Mars Sample Return. Nossa, e era uma missão enorme, né? Gigantesca. O plano original era, tipo, pousar lá, coletar solo marciano e trazer para a Terra. Só que, bom, os custos dispararam para cerca de 11 bilhões de dólares. Caramba, 11 bilhões? Pois é, e o cronograma, que já era super apertado, ele estava ameaçando escorregar lá para a década de 2040. Então, a NASA puxou o freio de mão. Enquanto isso, a China está indo por outro caminho, certo? Aham. O programa chinês decidiu manter o pé no acelerador. A missão Tianwen-3 dele está agendada para 2028 e eles estão prometendo fazer esse mesmo retorno de amostras, só que de uma maneira, assim, muito mais enxuta. Mais pragmática. E foi bem no meio dessa tempestade toda de geopolítica e orçamentos estourando que no dia 9 de fevereiro a SpaceX soltou uma bomba, né? Sim, aquela declaração pegou muita gente de surpresa. Demais. Eles assumiram um atraso de 5 a 7 anos nas missões tripuladas para Marte. Tipo, o foco da empresa deu um giro de 180 graus. Eles tiraram o olho do planeta vermelho e miraram na construção de uma infraestrutura sustentável na Lua. A famosa Moonbase Alpha. Essa mesma. Mas assim, lendo os relatórios técnicos, fica muito claro que isso não é só uma mudança de humor corporativo do CEO. Tem a ver com a matemática, né? Totalmente. A física simplesmente não permite atalhos. A diferença entre você operar na Lua e operar em Marte é o ciclo de feedback e a tolerância a falhas. Como assim, ciclo de feedback? Pensa nas janelas de lançamento. Para a Lua, elas se abrem a cada 10 dias, e o tempo de viagem no vácuo é de uns 2 dias só. Ah, então é logo ali, cosmicamente falando. Exato. Se um sistema crítico falha, existe uma janela teórica para você abortar a missão ou até mandar suprimentos de emergência rapidinho. Certo. Agora, quando a gente olha para Marte, a Terra e o planeta vermelho só se alinham de um jeito favorável a cada 26 meses. Nossa, mais de 2 anos. Sim, e a viagem leva de 3 a 6 meses no mínimo. Então imagina, uma falha no sistema de suporte à vida a 100 milhões de quilômetros de distância, sem resgate possível? É tragédia garantida. Com certeza. Não é um contratempo, é fatal. Por isso a Lua virou esse campo de testes obrigatório para os sistemas de sobrevivência. Sabe que isso me lembra uma analogia? É como se, alguém prometesse escalar o Monte Everest, aí convoca a imprensa, mostra todos os equipamentos de neve e de repente fala, quer saber? Acho melhor eu aprender a acampar no quintal de casa primeiro por uns anos, né? É exatamente essa sensação. Mas me diz uma coisa, lendo os dados, essa mudança soa muito como prudência científica, claro.
Mas não parece também uma desculpa pragmática? Tipo, a tecnologia simplesmente não estava pronta para 2026. Olha, essa suspeita tem muito embasamento na realidade da engenharia, sabe? A arquitetura para voo interplanetário exige tecnologias que ainda engatinham. Uhum. Especialmente coisas como transferência massiva de fluidos criogênicos em microgravidade. Mas o mais louco é que a resposta da SpaceX para esse gargalo não foi diminuir o ritmo da pesquisa. Eles aceleraram a fábrica, né? Exato. Eles aceleraram a manufatura absurdamente. Eles perceberam que o grande obstáculo não é a ciência teórica de foguetes, é a incapacidade de testar isso na prática, em larga escala. Entendi. E para você testar muito e errar rápido, você tem que resolver o problema da produção em massa. O que explica aquela mudança insana na paisagem lá no Texas. Porque, bom, se o destino no espaço mudou, a fábrica aqui na Terra entrou em hipervelocidade. Sim, a infraestrutura deles está monstruosa. Os dados mais recentes que a gente tem da base de lançamentos mostram uma expansão gigante da Star Factory e a construção da Giga Bay. E estão expandindo na Flórida também. Pois é, a gente está falando de um prédio de quase 380 pés de altura. Isso dá o quê? Quase 40 andares? Por aí, é uma estrutura colossal. E com 24 estações de trabalho simultâneas. O relatório fala que a meta deles é produzir até 1.000 Starships por ano. 1.000! É tipo a linha de montagem do Henry Ford, só que para naves interplanetárias. É um volume de produção que não entra na cabeça de quem é da engenharia tradicional. Sim. E eu queria te perguntar isso. Porque lançar 1.000 foguetes gigantescos por ano soa como, sei lá, insanidade total. Considerando que a indústria espacial inteira, juntando todos os países do mundo, lança o quê? Algumas dezenas por ano. No máximo. Então, qual é a logística para não transformar o deserto do Texas ou até a órbita da Terra num cemitério gigante de foguetes não utilizados? É que a lógica deles é outra, sabe? Esses veículos, eles não são tratados como aquelas joias artesanais caríssimas da NASA que não podem quebrar nunca. Ah, tipo um foguete descartável de luxo? Não é hardware iterativo. A ideia dessa cadência absurda é justamente alimentar testes destrutivos. É explodir mesmo para evoluir o design rápido. Caramba! Um exemplo perfeito do resultado dessa fábrica é o voo 12, que está programado para daqui a apenas 2 dias, agora em 19 de maio de 2026. O teste da Starship V3, certo? Isso. Eles vão testar melhorias vitais ali, e a principal delas são os novos motores Raptor 3. O que eles fizeram ali é revolucionário. O que mudou neles exatamente? Eles integraram toda a parte de fluidos e o cabeamento direto no bloco principal do motor. Sabe aquele emaranhado de tubos que os motores antigos tinham por fora? Sei, parecia um ninho de cobra de metal. Exato, eles eliminaram aquilo. E fazendo isso, eles também puderam tirar os escudos térmicos pesados que protegiam esses tubos externos. Ah, economizou muito peso. Demais! O motor agora pesa só 1.525 quilos, mas entrega 250 toneladas de empuxo. É muita força para pouco peso. E, falando em proteção, tem um detalhe no relatório desse voo 12 que me deixou chocado. Eles vão remover intencionalmente uma telha do escudo térmico antes de lançar a nave. É isso mesmo. Mas, tipo, remover uma peça que foi projetada literalmente para impedir que a nave derreta, isso não é um convite para o desastre na reentrada? Olha, na engenharia tradicional isso seria uma heresia completa. Sim. Mas nessa lógica que a gente falou de hardware abundante que pode ser sacrificado, é a única maneira de conseguir dados reais sobre margens de segurança. Eles querem medir exatamente a carga aerodinâmica que a nave sofre quando rola uma falha pontual. Ah, para ver se o buraco se espalha, tipo um efeito dominó? Perfeito, porque a atmosfera de Marte, ela é terrível nesse sentido. Como assim? Ela é fina demais para oferecer arrasto aerodinâmico, então não ajuda a frear o veículo pesado, mas ela é denso o suficiente para gerar plasma e derreter o casco se o escudo falhar. Nossa, é o pior dos dois mundos. Sim, então simular essa falha agora na Terra é vital para garantir que a nave aguente o tranco lá. Só que, bom, ter um escudo térmico que funciona e 1.000 foguetes saindo da fábrica não resolve o problema principal, que a comunidade científica não cansa de apontar: a física pura e simples de levar combustível para o espaço profundo. Esse é o maior gargalo. A gente leu aquele estudo incisivo da revista Nature, publicado lá em 2024, que chamou a arquitetura da Starship de essencialmente inviável para Marte.
Gerou muita polêmica. Demais. Eles focam num negócio chamado déficit de ΔV e na falta de um sistema de suporte à vida de ciclo fechado. E esse ΔV parece ser o fantasma das missões. A SpaceX fazendo naves gigantes parece ir contra toda a lógica tradicional, né? Sim, porque a sabedoria convencional sempre disse o seguinte: cada grama extra custa uma fortuna em combustível para sair da Terra. Então as naves têm que ser o quê? Cápsulas super leves. Minimalistas, tipo as da missão Apollo. Exato. E o estudo da Nature argumenta que a Starship é mas tão pesada, que só de entrar no poço gravitacional de Marte, ela ia torrar quase toda a energia dela só para não espatifar no chão. E aí faltaria o tal ΔV para conseguir voltar. Exato, o ΔV é a variação de velocidade necessária para escapar de novo. E, além do motor, tem o suporte à vida. Manter humanos por anos no espaço exige reciclar 100% da água e do oxigênio. O ciclo perfeitamente fechado. Isso. E isso não existe ainda nessa escala gigante para tanta tripulação. Mas aí que fica fascinante, porque a comunidade da SpaceX responde a essas críticas abraçando justamente o que a Nature diz que é o defeito. Eles chamam isso de paradoxo da massa, não é? Sim, a ideia do paradoxo da massa vira a engenharia tradicional de cabeça para baixo. Explica isso melhor para quem está acompanhando a gente. Como que ter uma nave gigantesca é mais seguro que uma pequena? A premissa é a seguinte: veículos pequenos exigem que tudo seja miniaturizado. E miniaturização extrema deixa os sistemas frágeis e estupidamente caros. Entendi. Quando você tem um monstro que aguenta 100 toneladas de carga, você não precisa miniaturizar. Você coloca bombas de água industriais robustas, coloca painéis solares extras, vários filtros de ar repetidos, a redundância vira sua segurança. Ah, o tamanho deixa de ser peso morto e vira o seu seguro de vida. Perfeito, vira um cofre forte e voador. Só que... Sempre tem um soque, né? Sim, mover esse cofre até Marte é um pesadelo logístico, um pesadelo criogênico, na verdade. O nosso relatório aponta que uma única Starship precisa de cerca de 1.200 toneladas de propelente para fazer a viagem. E não existe foguete no mundo que levante isso tudo de uma vez. Nenhum. A solução deles é estacionar a nave na órbita baixa da Terra e fazer até 12 lançamentos seguidos de naves-tanque só para encher essa principal lá em cima. Isso tem que ser feito voando, contra o relógio, por causa do tal do boil-off, a evaporação térmica. Isso. E muita gente não entende esse ponto da física. Porque, quando a gente pensa no espaço, a primeira coisa que vem na cabeça é que lá é super frio, né? Um gelo absoluto. Ah, esse é um erro clássico, né? Acontece que o vácuo, ele não transfere calor direito. Ele é um isolante térmico quase perfeito. Tipo uma garrafa térmica. Exatamente. E o Sol no espaço emite uma radiação brutal, sem a nossa atmosfera para filtrar. Então a nave cozinha. Sim, quando a luz bate naqueles tanques de aço gigantes, o metano e o oxigênio líquidos lá dentro, que precisam ficar a centenas de graus negativos, eles começam a ferver e evaporar. É um absurdo pensar nisso. Ferver no vácuo. E aí a engenharia tem que fazer esse balé espacial maluco, transferir milhares de toneladas de líquidos fervendo entre duas naves voando a 27 mil quilômetros por hora antes que tudo evapore. É impressionante. Mas, e onde a coisa fica realmente interessante, é que mesmo se fizerem isso perfeitamente, isso resolve só a ida, né? Só a ida. Aí a gente entra na analogia da viagem de carro. Imagina que você vai cruzar um deserto colossal e o seu tanque só dá para chegar lá. O plano da SpaceX não é levar um galão de gasolina no porta-malas. Não, o plano é muito mais complexo. O plano deles é levar uma refinaria no banco de trás, estacionar no deserto, furar o chão para achar petróleo, refinar a própria gasolina e só então voltar. É a famosa utilização de recursos in situ, a SRU. Mas lendo sobre a complexidade de minerar gelo em Marte, parece muito otimismo, não? É extremamente otimista. Porque a SRU em Marte depende de um negócio chamado processo Sabatier. Sabatier. Como funciona isso na prática? No papel é lindo, olha só.
Você puxa o dióxido de carbono da atmosfera de Marte, que é bem ralinha, aí mistura com o hidrogênio que você tem que extrair do gelo subterrâneo de lá. Tá. Aí você joga um catalisador e um calor absurdo. O resultado químico é metano e água. E depois você quebra essa água para pegar o oxigênio líquido. A química funciona. A gente sabe que funciona. Funciona perfeitamente. O problema, o obstáculo gigantesco, é a energia que isso gasta para acontecer numa escala industrial em outro planeta. A NASA tinha um plano lá atrás, bem modesto, que é precisar de um reator nuclear de 25 quilowatts. E o da Space Chick? Bom, para os milhares de litros de combustível que a Starship bebe, os cálculos mostram que a SpaceX precisaria de uma área de painéis solares de, tipo, 38.400 metros quadrados lá em Marte. Meu Deus. Isso dá, fazendo uma conversão aqui, uns 7 campos de futebol de painel solar. Por aí. 7 campos de futebol de infraestrutura na superfície de Marte. E detalhe, quem monta isso tudo? Porque a fábrica lá vai ter que ser montada por robôs autônomos muito antes de qualquer astronauta colocar o pé lá, certo? Exatamente. Uma mineração autônoma dessa escala, fora da Terra, é uma disciplina que, sinceramente, a gente ainda tem que inventar. Não existe. Não existe. E é por isso que eles precisam dos 1.000 foguetes fabricados lá na Diga Bay, para transportar 7 campos de futebol em painéis, tratores, usinas. A frota tem que ser imensa. Mas aí entra a grande questão que move o mundo, né? Dinheiro. Construir a Diga Bay, lançar dezenas de naves-tanques só para uma missão, erguer refinarias robóticas em Marte, a conta disso é simplesmente astronômica. Totalmente fora da realidade do mercado civil. Ninguém paga isso só vendendo satélite de TV ou pacote de turismo para o espaço. E os relatórios de 2026 nos dizem claramente como essa conta está sendo paga. Ela está totalmente ligada à militarização da órbita da Terra. É o verdadeiro motor financeiro por trás de tudo. Sim. A integração da infraestrutura da empresa com as Forças Armadas é surreal. A gente viu que a internet Starlink agora está até a bordo do Air Force One, o avião presidencial. Sim, o nível de confiança institucional está no teto. Mas o que viabiliza essa expansão industrial da SpaceX se chama Programa Golden Dome. O escudo antimísseis? No espaço. Os documentos mostram que a SpaceX recebeu contratos iniciais de 3,2 bilhões de dólares para construir satélites interceptadores em órbita baixa. E os relatórios que a gente leu sobre esse Golden Dome mostram visões bem polarizadas na comunidade militar e política. Com certeza. E é importante a gente relatar os dois lados de forma neutra aqui. De um lado, você tem estrategistas de defesa que falam que esse escudo é essencial. Para eles, interceptadores em órbita são a única resposta viável hoje contra a nova geração de mísseis hipersônicos. É tipo uma camada de segurança que a Terra precisa ter. Certo. Mas, por outro lado... Por outro lado, os críticos de controle de armas alertam que, se você colocar armas cinéticas ou lasers apontados para baixo no espaço, você pode disparar uma corrida armamentista orbital sem precedentes. Força os rivais a atacarem primeiro, já que a dissuasão deles fica inútil, né? Exato, gera uma postura de primeiro ataque por puro medo. Mas, tirando a geopolítica da equação, o fato frio para os cofres da SpaceX é: esse programa demanda milhares de foguetes. E garante o fluxo de caixa infinito para bancar a jornada para Marte. Exatamente. E além desse contrato do governo, tem a estrutura corporativa para proteger esse dinheiro. O rascunho do IPO deles de 2026 é uma aula de como blindar poder. As ações de classe dupla. Sim, 10-1 em poder de voto. Basicamente, o CEO se torna indemissível. Não importa o que o conselho, os acionistas normais queiram. E o pacote de compensação atrelado a esse IPO é mais maluco ainda. O documento atrela os bônus finais a uma meta de valorização da empresa na casa dos 7,5 trilhões de dólares. E detalhe, muita gente diz que essa valorização depende forte daquela aquisição e integração da inteligência artificial da xAI no sistema deles. E mais importante que a IA tem a metafísica. A colônia de 1 milhão de pessoas. Isso, o pacote bônus exige a construção física de uma colônia marciana habitada por 1 milhão de pessoas. Sabe o que isso parece?
Parece um escudo jurídico contra Wall Street. Como assim? Pensa bem, se a meta fiduciária legal da empresa é construir Marte, nenhum investidor pode processar o CEO por torrar bilhões de dólares explodindo foguete no Texas em vez de pagar dividendo trimestral. A meta oficial da empresa é essa. Nossa, faz todo sentido. É uma engenharia financeira desenhada para evitar as pressões de curto prazo do mercado. Exatamente. A viagem para Marte não é mais ciência romântica. Ela está sendo financiada pela defesa antimísseis e fazendas de IA orbitais. É o complexo militar industrial pagando o boleto interplanetário. É, a realidade fria dos dados é essa mesma. O que, francamente, traz a gente para o grande dilema ético da coisa toda. Porque quando a engenharia e o capital começam a resolver o como ir para Marte, a gente fica cego para a pergunta mais fundamental, né? Nós deveríamos ir? Esse debate é ótimo. Lembra muito aquela clássica reflexão do filme Jurassic Park. A gente estava tão preocupado em saber se conseguiria fazer que não parou para pensar se deveria. O pessoal da filosofia acadêmica tá pegando pesado nisso. Os artigos que a gente viu do Journal of the American Philosophical Association dividem esse debate moral em dois grandes lados. Qual é o primeiro? O primeiro é focado na ideia de contaminação direta, ou forward contamination. E sobre as bactérias da Terra. Sim, é um argumento preservacionista. Ao colocar o pé humano lá, carregado com trilhões de micróbios, fungos e bioassinaturas, a gente corre o risco real de aniquilar qualquer ecossistema nativo microbiano que talvez exista escondido no subsolo marciano. Então, sob essa ótica, a Terra seria uma espécie invasora, destruindo uma biologia alienígena potencial só para ter mais território. Basicamente isso. É como transformar Marte num santuário ecológico intocável, porque se a gente for para lá, a nossa própria biologia é o meteoro que causa a extinção em massa deles. É um argumento forte. Mas do outro lado do debate, eles falam sobre o imperativo da espécie, né? A sobrevivência da espécie, sim. O racional aí é que a Terra é um ambiente, super frágil, e a consciência humana, até onde a gente sabe, é raríssima no universo. E está sempre ameaçada aqui. Asteroides, mudanças climáticas, inverno nuclear. Exato. Então, para esse lado filosófico, espalhar a vida para vários planetas não é um capricho colonialista. É um dever moral cósmico. A gente precisa criar um backup da humanidade para não ser apagado do universo num erro bobo. Cara, é a santidade de um ambiente intocado contra o backup da consciência humana. É profundo. Muito. Mas o que a análise de todos esses cronogramas e orçamentos mostra pra gente é que, no fim do dia, quem vai decidir qual filosofia vence não é um consenso global. Não vai ter votação na ONU. Não. A decisão está sendo tomada agora pela velocidade da manufatura de uma empresa construindo linhas de montagem no sul do Texas. O ano de 2026, ele mostra bem isso. Colonização deixou de ser ficção científica e virou uma realidade de fábrica de aço. Testada rigorosamente na poeira da Lua e paga pela defesa da órbita da Terra. A realidade é que o passo para o cosmos está sendo pavimentado com os mesmos interesses práticos de sempre. Com certeza. E para fechar essa nossa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento solto no ar para quem está acompanhando. Porque, cruzando esses dados de poder corporativo, tem um detalhe que passou batido por muita gente. Qual? Nos termos de serviço que os usuários assinam para acessar a rede Starlink, tem uma cláusula bizarra. Ela diz abertamente que as leis da Terra, nenhum governo soberano da Terra, tem jurisdição sobre as atividades em Marte. Nossa, sério? Sério. O texto diz que disputas vão ser resolvidas por princípios de autogovernança na hora que a colônia for feita. Então imagina só, a gente cruza essa política com aquela estrutura acionária de 10-1 que blinda o CEO de tudo. O poder fica completamente concentrado. Absoluto. Se e quando a Moonbase Alpha e o dinheiro do escudo Golden Dome financiarem a tal cidade de 1 milhão de pessoas em Marte, a gente não vai estar só inaugurando um novo capítulo de exploração. A gente vai estar testemunhando a criação de uma soberania corporativa extraterrestre inédita, com controle absoluto do ar, da água, da internet, tudo centralizado numa empresa. É um cenário de ficção cyberpunk ganhando vida, né? Total! Então a pergunta final não é mais se os foguetes vão funcionar. A pergunta é: quem de fato vai escrever a constituição do planeta vermelho? Pense nisso. E até o próximo mergulho.